com problemas técnicos aí em São Paulo também, mas a gente vai passar algumas dicas da inspeção do trabalho com relação à inspeção de máquinas e equipamentos. Obrigado, Hélio, a palavra é sua. Bom dia, Almeida. Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou passar aqui só algumas dicas, tá? Porque a parte técnica, vocês estão aí servidos em 3 dias com muitas feras do assunto. Então, a gente vai passar mais o nosso feeling de como a gente enxerga a fiscalização, tá? O tema de hoje será a interface de segurança. Deixa eu só conseguir passar aqui. Tá passando meu slide, né? Tá. Ok, vamos lá. Então, tá. A interface de segurança, por que ela é importante, né? Como um sistema de segurança? A máquina, ela sempre vai pegar uma energia e fazer um processo produtivo que geralmente é perigoso, né? Um seccionamento, uma conformação, uma apreensão, tudo isso vai energia e é perigoso para o ser humano, para qualquer segmento corporal do ser humano. Então, você tem que ter essa interface de segurança, que geralmente vai ser o sistema de segurança que vai fazer isso, tá? Então, você também vai ter vários tipos de interface de segurança. Você vai ter uma interface mais simples, quando é um dispositivo só mecânico, né? Você vai colocar uma proteção ali. Você pode ter uma interface um pouco mais desenvolvida, que ela pode ser, por exemplo, um alimentador de uma tupia, tá? Então, conforme vai ficando mais tecnológica essa interface, menos interação vai ter o trabalhador com a máquina, até chegar ao ponto que a interface dele vai ser uma tela e ele praticamente vai ver todo o processo sendo realizado dentro de uma cabine protegida, tá? E também tem o contrário, quanto mais rudimentar o trabalho, você vai ter até a ferramenta, que praticamente não tem interface. Você vai estar direto com o serrote e serrando a madeira. Então, isso já, por conta de não ser tão perigoso, você não precisa ter essa interface tão robusta. Então, vamos passar agora para os próximos slides. Aqui. Eu vou começar essa dica com uma pergunta para vocês, tá? Uma pergunta que acho que muitas pessoas devem passar por isso no dia a dia, que é a questão de você encontrar uma situação onde o técnico de segurança, ao fazer uma visita na empresa, ele encontra o quê? Uma máquina cuja proteção foi retirada propositalmente pelo operador, né? Qual seria a melhor atitude desse técnico de segurança em relação a esse tipo de problema? Isso é uma coisa que a gente inúmeras vezes encontra em fiscalização, então a gente já viu vários tipos de resposta a esse tipo de problema, tá? A primeira é essa daqui. Deixa eu passar aqui. Seria advertir verbalmente ou por escrito se o trabalhador é reincidente e determinar a imediata recolocação da proteção. Então, isso é um tipo de... Bom, eu vou passar primeiro as perguntas, depois a gente dá uma desenvolvida nela, tá? Tem a outra pergunta que seria relacionada ao trabalhador, né? Fazer uma reciclagem do treinamento do trabalhador, enfatizando a importância das proteções das máquinas e o papel de cada trabalhador na manutenção em um meio ambiente de trabalho seguro. Né? É mais um aumento da conscientização do trabalhador em relação a isso. E temos também uma terceira alternativa, que seria chamar o operador para uma conversa, a fim de que seja esclarecido o motivo da retirada da proteção e adotadas medidas corretivas se necessário. Então, a gente vai destrinchar cada uma dessas perguntas, dessas respostas, para poder passar o nosso entendimento, tá? Em relação à pergunta, a resposta alternativa A, o que a gente entende disso daí, tá? Se a proteção for retirada propositalmente pelo empregado, pelo operador, a gente já denota que a interface de segurança ela tem um problema muito grave, tá? O sistema de proteção está sendo retirado pelo próprio trabalhador porque ele não funciona. Nesse tipo de abordagem que é feita, você só advertir o trabalhador, se busca apenas o quê? Os culpados e não a solução, né? Se você não altera essa interface de segurança, você não vai achar a solução, você vai achar um culpado, e isso não vai ser bom para a cultura de segurança da empresa, tá? O empregado acaba suportando todas as questões relativas ao cumprimento das normas, ou seja, ele é treinado para obedecer e cumprir, mas nem sempre isso é factível, tá? Ele acaba tendo que suportar o cumprimento de uma norma que é difícil, cumprimento, ao mesmo tempo que ele é cobrado pela produtividade. Então, a empresa ela acaba sendo uma mera expedidora, né, de procedimentos e de metas, muitas vezes contraditórios. Ela quer que o trabalhador trabalhe com segurança, mas também quer que cumpra todos os procedimentos de segurança, que seria não retirar a proteção. Eu esqueci de passar esses dados, desculpa, gente. Mas é isso, o trabalhador ele acaba suportando toda essa carga, né? O foco é o trabalhador. Tanto é que se ele erra, todo o sistema de segurança da empresa vai junto. Ou seja, é muito falho, muito precário e muito fácil de não dar certo, porque depende da boa vontade, ou não só da boa vontade, né? Das condições do trabalhador. Quer dizer, ele não vai ter condição de poder fazer isso daí tudo. Em relação à letra alternativa B, ela já acaba sendo um pouco mais... a empresa, assim, ela já começa a se voltar com outro olhar para o trabalhador. Já tem aquele olhar de cuidar, de tentar descobrir o que está acontecendo de errado, mas ainda
o principal problema desse tipo de abordagem, para mim, é o quê? É que ela é muito teórica. Ela não vai ainda alterar a realidade da empresa. Ela vai deixar as coisas na mão do trabalhador e na mão de uma teoria da empresa. Ela entende o quê? Que o sistema de segurança da empresa está correto, não há nenhum problema de interface, e que apenas o trabalhador precisa estar mais consciente desse sistema. Então, o problema para mim, nesse tipo de abordagem, é o quê? É você tentar avaliar se realmente a interface de segurança está funcionando. Se ela não funcionar, não adianta você treinar o trabalhador, porque o que vai acontecer é que ele vai ficar escutando, aborrecendo, porque vai saber que vai chegar um determinado momento, ele vai ter que retirar essa proteção, né? Por conta da produtividade. Então, a chance de repetir essa retirada da proteção é enorme, porque não houve nenhuma mudança na configuração, no layout da interface de segurança ou no sistema de gestão. A empresa entende que o sistema está correto e é só o trabalhador que precisa ser orientado, que é um erro. E tem a alternativa C, que eu acho que é a mais acertada, né? É você chamar o trabalhador para um canto e conversar, tá? A fim de que seja esclarecido qual o motivo da retirada da proteção e que sejam adotadas medidas corretivas. Quando a gente fala medidas corretivas, a gente vai estar falando do quê? Do ciclo PDCA, né? Então, a empresa, ela, na maior boa vontade, ela planejou essa interface de segurança, ela implementou essa proteção, e agora ela tem que checar. Na checagem, ela viu o quê? Que foi retirada a proteção. Então, para ser feita a ação corretiva, né, o ACT, precisa ser ouvido o trabalhador. Isso é muito importante para que tenha efeito qualquer intenção da empresa em modificar a cultura de segurança, né? Então, às vezes, é um problema até simples, um dimensionamento da proteção, que tem 90% das peças são de um tamanho e 10% são de outro. Mas toda vez que chega nesses 10% de peça, tem que retirar a proteção, porque senão não consegue fazer o trabalho. Então, isso acaba atrapalhando toda a produção, né? Tem que ficar retirando e colocando, de uma hora que ele retira e não põe mais. Então, esse é um problema até simples, mas tem que passar por esse ciclo, né? E para você fazer isso, o importante é o quê? É você ouvir o trabalhador, tá? Esse tipo de abordagem que prioriza o conhecimento empírico do trabalhador é conhecido também como método Gemba, que foi desenvolvido no Japão durante o surgimento do Toyotismo, né? Que é um método de gestão de produção. Então, nesse tipo de abordagem, você vai estar escutando toda a experiência do trabalhador e toda a visão que ele tem do processo produtivo, tá? Nesse método, você estimula os gestores da empresa a conhecer o chão de fábrica, observar e aprender com os trabalhadores uma forma de solucionar os problemas. Então, essa é a maior dica que a gente passa para hoje em relação aos problemas com essa interface de segurança, né? Então, aplicar esse entendimento de que para entender o processo como um todo e propor melhoria, é bom escutar o trabalhador e dialogar com os operadores, tá? A última dica aqui é em relação às informações que são coletadas, são importantes para a atuação corretiva, principalmente onde houver descumprimento recorrente, procedimento de segurança, pois a cultura de segurança não se constrói do dia para a noite, sendo necessário vários ciclos de melhorias até o atingimento de um meio de ambiente de trabalho seguro, tá? Então, o ciclo PDCA vai ter que ser aplicado várias vezes, continuamente, até você atingir um ponto adequado, onde a interface de segurança ela vai estar de acordo com a produtividade. Então, essa fica para vocês essa dica, tá? Que é muito importante que, quando a gente vê isso funcionando, isso é muito, muito interessante, porque as soluções que são apresentadas pelos trabalhadores são muito inteligentes, muito práticas e produtivas, tá? Então, é com satisfação que a gente vê quando, às vezes, um teste de segurança fala assim, olha, essa proteção aqui, quem desenvolveu foi o operador. Ele falou que acontecia isso, então a gente adaptou, escutamos ele e ficou muito bom, tá? Então, essa é a dica de hoje. E se alguém quiser saber mais sobre isso, sobre esse processo, né, de aprendizado contínuo, pode procurar por método Kaizen na internet, que também é onde foi baseada essa dica de hoje, ok? Muito obrigado, Almir, eu devolvo para você falar.